Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e pretendo passar um tempo junto com você, aprendendo de coisas práticas que vamos usar no nosso dia a dia. Veja, eu ouvi o testemunho de uma senhora através de um pregador que me deixou impactado. Essa senhora, ela era uma intercessora. Intercessor é aquele que intercede pela vida do outro. Você costuma orar por você. Quando você ora por um amigo que está doente, ou pela conversão de um amigo, você está sendo intercessor. Você está intercedendo pela saúde daquela pessoa ou pela salvação daquela pessoa. Então, quando Deus nos dá este dom, é para beneficiar as pessoas. Então eu não sei se você tem hábito de interceder pelas pessoas, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse testemunho. Quando eu ouvi esse pregador falar desse testemunho, eu fiquei impactado. Essa senhora, conforme eu disse para você, ela era intercessora na igreja dela. Então, quando as pessoas estavam doentes, eles pegavam o nome, colocavam no papel e levavam para essa senhora. Olha, tal pessoa está doente, está aqui o nome dela, a senhora pode orar por ela. Quando acontecia de alguém ficar desempregado, a pessoa anotava o nome da pessoa. Olha, essa pessoa está desempregada, a senhora podia interceder por ela. Sabe, essa pessoa está desviada, está aqui o nome dela, a senhora poderia interceder por essa pessoa desviada. Qualquer problema que houvesse na igreja, as pessoas levavam para essa senhora, porque sabia que ela era uma intercessora fiel. Mas ela tinha um problema muito grande, como todos nós temos. E esse problema dela era um filho que não queria saber de Deus, não queria saber de ler Bíblia, não queria saber de ir à igreja. Esse filho dava muito trabalho para essa mulher. Por mais que ela orasse por ele, falasse com ele, ele dizia não para Deus. Isso entristecia o coração dela. Ela ficava muito triste porque ela via o mover de Deus na vida das pessoas que ela intercedia, e ela via que o filho, se morresse no estado que ele estava, ele iria para o inferno, porque ele só queria saber de vadiar, só queria saber de beber, de sair, gandaiar com os amigos, não queria saber de Deus. Mas um dia, essa mulher, ela ficou muito enferma, ficou tão enferma a ponto de terem que hospitalizar essa mulher. E ligaram essa mulher a muitos aparelhos. E já fazia mais de um mês que essa mulher estava no hospital, ligada com muitos aparelhos. E as pessoas não queriam desligar tudo, a não ser que o filho dela autorizasse. Por quê? Os médicos diziam, nós não podemos ligar, ela está movendo os lábios. Então, mesmo ali no hospital, ligada a muitos aparelhos, ela movia os lábios, ficava balançando os lábios, orando, mesmo no último minuto de sua vida. Mas eles tinham que tomar alguma atitude, porque fazia muito tempo que ela estava ali. Então mandaram chamar esse filho, o filho que não queria saber de Deus, o filho que trouxe muita tristeza para ela. E esse filho chegou até lá. E a primeira coisa que ele fez quando chegou no quarto e viu a mãe naquele estado, ele se agachou para ficar mais próximo dela e dar um beijo no rosto dela. E ele ouviu ela dizer, bem baixinho, Jesus te ama, meu filho. Jesus te ama, meu filho. E ela partiu dessa vida, deixando para esse filho
uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque nós sabemos que Jesus nos ama, mas ela deixou falado para o Filho, e isso nós precisamos aprender a falar para as pessoas. Jesus te ama. E a história desse menino mudou completamente a partir desse momento em que Deus recolheu ela, e essa palavra, Jesus te ama, fez ele mudar de vida, tomar uma posição diante de Deus e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, e seguir os passos da mãe. Os passos da mãe. Porque a mãe seguiu os passos de Jesus, e agora o filho segue os passos da mãe, porque também segue os passos de Jesus. E a mãe, no último instante, essa intercessora, disse para o filho: Jesus te ama, meu filho. É interessante que a Bíblia fala a respeito de intercessor. Jesus fala de intercessão quando fala da parábola da figueira. Está lá em Lucas 13. Eu vou ler para você do versículo 6 ao 9. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou apenas me ouvir. Veja o que diz. Jesus Cristo falando sobre intercessor na parábola da figueira. Lucas 13, de 6 a 9. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Nós, irmão e irmã, não podemos desistir da nossa família. Nós precisamos ser intercessor da nossa família. Esse vinicultor foi intercessor dessa figueira. Ele disse: não corte, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela. Será que nós podemos tirar um grande proveito, uma lição desse vinicultor, desse intercessor, e orar a Deus por algum ente querido e dizer a Deus, ser ousado a ponto de dizer: não recolha meu irmão, não recolha minha mãe, não recolha o meu pai, porque eu vou evangelizá-lo, vou falar do seu amor. Deixe essa pessoa viver mais um tempo, meu Pai, meu Deus, e eu cuidarei. Farei de tudo para que ele ou ela reconheça e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Será que nós temos essa preocupação? Será que a nossa preocupação é também, além de cuidar da nossa salvação, se preocupar com a salvação da nossa família? Será que queremos ser intercessores?
da nossa família? Veja, você conhece a história de Noé, que ele fez uma grande arca. Essa arca ela representa a igreja, essa arca. A arca do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Em Gênesis capítulo 5, versículo 32, diz assim: quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Já em Gênesis 7, versículos 6 e 7, diz assim: Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Noé, sua mulher, seus 3 filhos, mais 3 noras entraram na arca. Só um pequeno detalhe. Se Noé completou 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé, e Noé terminou de construir a arca, ou seja, se o dilúvio veio quando ele tinha 600 anos, sinal que ele tinha terminado de construir a arca, então ele levou 100 anos para desenvolver esse projeto. Apenas uma curiosidade, depois você calcula sobre isso. São 100 anos de construção. Noé era um homem, meu irmão e minha irmã, justo, íntegro, e ele andava com Deus. Noé fazia tudo o que Deus mandava ele fazer. E o que me chama muito a atenção é uma coisa. Ele, por ser obediente a Deus, teve a grande oportunidade de salvar a família dele. Veja, a mulher, seus 3 filhos e as 3 noras entraram nessa arca. Todos os demais morreram. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas, quando Noé construiu a arca, zombaram dele, tentaram comprar as madeiras que ele estava construindo a arca. Mas na hora que ela se fechou de fora para dentro, em que os animais já tinham entrado, que Deus colocou dentro da arca, e que Deus permitiu que Noé entrasse com a sua mulher e os seus 3 filhos, as 3 noras, muita gente que ficou do lado de fora morreu e não pôde ter o prazer de estar na presença de Deus, porque morreu na ignorância, morreu zombando de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, você mora numa grande arca. Dentro dessa arca, você tem pessoas que você ama, mamãe, papai, seus irmãos. Mas procure ver que muitas vezes eles saem da arca para adorar outros deuses. Se você está aí dentro dessa arca, seja o Noé dessa casa. Leve o povo a aceitar a Jesus Cristo. Reúne esse rebanho da sua casa e proponha a eles um plano da salvação. Interceda por eles. Não desista deles. Você está entendendo? Como aquela mulher intercessora no hospital, no último instante, ela disse para o filho: Jesus te ama. É isso que você tem que falar para a sua família. É isso que você tem que propagar. É isso que você tem que conseguir reunir a sua família dentro dessa arca e salvá-los. Não deixar eles encontrar prazer nesse mundo. Fora da arca é só tristeza. Fora da arca não há esperança para eles. Fora da arca eles não vão encontrar o Salvador. O Salvador está aí do seu lado. Por isso que Deus plantou você dentro dessa casa que você está. Você poderia ter nascido em outro lugar. Você podia ter nascido na Escócia. Você podia ter nascido
num outro estado, Rondônia, Paraná, mas você está aí onde você está, no Brasil, nesse estado que você está. Você não está na Escócia, você não está na Alemanha, você não está na Argentina, você está exatamente no lugar onde Deus quis pôr você. Aí, nessa casa, nessa arca. Proteja a sua família, interceda pela sua família, tire os minutos, principalmente quando todos estiverem dormindo. Sabe? Você clama a Deus, vai na sua sala, ajoelha diante do sofá, ajoelha diante de uma cadeira, apoie na cadeira, ajoelhe no chão e fala: Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha família. Eu creio no teu poder, eu creio no teu milagre. Sei que o Senhor vai alcançar minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu respeito, meu irmão, de você ter vontade no coração de alcançar as pessoas da sua escola, do seu trabalho. Você está entendendo? Eu respeito o fato de você ter que alcançar esse desejo de alcançar as pessoas da sua comunidade, do teu bairro, da sua cidade, do seu estado. Eu respeito o fato de você sonhar de alcançar essa nação para Jesus, mas pense bem, do que vai adiantar você desenvolver um grande projeto, viajar, ou pregar o evangelho, ou evangelizar o mundo, se você souber que a sua família, se morrer hoje, todos vão para o inferno? Do que adianta, do que vale tudo isso? Eu tenho experiência própria. Eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha irmã Regina Ripari apresentou a Jesus para mim. Quando ela apresentou Jesus para mim, meu pai e minha mãe já iam na igreja. O único que não ia era eu. Como eu me casei, mudei da casa, saí da minha casa, mas minha irmã ficou na casa com meu pai e minha mãe. E ela simplesmente evangelizou meu pai e minha mãe, e levou meu pai e minha mãe, e levou meu pai e minha mãe também a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Mas eu fui a ovelha desgarrada. Mas ela não abandonou essa ovelha. Mesmo eu casado, morando em outro lugar, ela continuou me evangelizando, continuou falando do amor de Cristo, continuou persistindo, até que um dia eu cheguei até Jesus pela dor. Não foi por amor, não. Que maravilha, que Deus maravilhoso, eu amo esse Deus. Não, foi pela dor. Mas eu cheguei. Você está entendendo? Então ela conseguiu, minha irmã, colocar todo mundo dentro da arca. Então eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu sou casado e eu e minha esposa servimos ao Senhor. A minha filha mais nova, Rebeca, serve ao Senhor juntamente com seu esposo Jonatas. Os dois servem ao Senhor. Minha filha mais velha, Fridas, serve ao Senhor. O meu genro, casado com a minha filha mais velha, Cláudio, serve ao Senhor. Meus 3 netos, Esther, Mateus, Daniel, servem ao Senhor. Veja, do que adiantaria eu dizer para você que Deus me usou para alcançar a muitos? Através da minha pregação, da minha palavra, muitos se renderam aos pés de Jesus, levantaram suas mãos e disseram sim para Deus. Sim para Deus. Muitos. Que valor teria isso, meu irmão, se a minha família não tivesse se rendido aos pés do Senhor e eu não pudesse dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Pense nisso. Deus confiou a você essa arca. Você é o comandante dessa arca. Você tem o conhecimento da palavra escrita de Deus. Coloque gente dentro dessa arca, mas priorize sua família.
seus amigos zombam de Deus, seus vizinhos riem de você quando você sai com uma Bíblia na mão. Não ligue para as calúnias, não ligue, não dê atenção para as pessoas que falam mal de você, que zombam da tua fé. Foque, meta, foque. O foco, a meta é a sua família. Soca eles dentro da arca, porque a qualquer momento a porta vai fechar e a casa vai cair para muita gente. O que podemos dizer? Falamos. Eles não quiseram saber de Jesus. Nossos amigos, nossos vizinhos, nossos professores, eles não quiseram saber. Mas quando a porta dessa arca fechar, dentro dela, a sua família estará. Amém? Amo muito você. Seja um intercessor. Vale a pena. Deus te abençoe ricamente. Foi pouco tempo que a gente passou junto, né? Mas um tempo valioso. Se você puder, visite o meu canal no YouTube. Muito nos ajudará se você se inscrever lá, se você der um like, se você fizer o que você pode fazer lá. É muito importante. Faça para agradar a Deus, mas não deixe de visitar. Os vídeos que eu faço é para agradar a você. Lá tem muitos vídeos. Tem até a Bíblia inteira que eu gravei ela, capítulo por capítulo, para a sua edificação. Tem mensagens de apenas 1 minuto. Consulta playlists, você vai ver que tem muita coisa boa nesse canal. Se você puder, obrigado. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.